Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 20 de fevereiro, terça-feira da primeira semana da Quaresma. Estamos aí iniciando mais uma semana nesse tempo forte, né? Quaresma, toda manhã eu tenho lembrado, né? Quaresma é um tempo de conversão, tempo de mudança de vida. E eu te pergunto, o que é que já mudou desde a quarta-feira de cinzas até hoje? O que é que você já viu em você como mudança, como de fato... esses propósitos que você tomou e que você tem buscado ser fiel dia após dia, você tem conseguido. E se você ainda não conseguiu, não desiste, estamos só no início da Quaresma. E se você nem pensou, né, qual é o propósito que eu vou viver? Aproveita agora de manhã, você que está escutando Alexio, aproveita esse momento, faz uma reflexão. Qual vai ser o meu propósito? Qual vai ser o sacrifício que eu vou fazer? Qual vai ser a renúncia? Qual vai ser o gesto de amor? Qual vai ser a doação que eu vou fazer nesse tempo da Quaresma? O que é que o Senhor me chama a viver de modo diferente? O que é que eu vou converter daquilo que eu estou habituado diariamente? E tem várias formas. Você pode fazer, né, a sua penitência, a sua renúncia, o seu oferecimento de acordar mais cedo e preparar o café, preparar a casa. Você pode acordar mais cedo para rezar o rosário, você pode acordar mais cedo, ou você pode fazer o contrário, né? Hoje eu vou fazer o sacrifício de dormir mais tarde para deixar tudo organizado. Eu posso fazer outros sacrifícios. Eu dei o exemplo de um sacrifício físico, né, que é o nosso sono, oferecer, mas também você pode ter várias formas de buscar propósitos na vossa vida, né? Ser mais paciente, ser mais acolhedor, ter uma atitude de escuta com o outro, de compreensão. Também você pode buscar, eu vou ajudar o meu irmão que precisa, né? Muitas vezes eu estou ali do lado, vejo, mas não dou importância nessa quaresma, eu vou fazer diferente, eu vou mudar, eu vou viver uma conversão diferente. Então eu quero deixar esse convite hoje de uma reflexão, quais são os teus propósitos que você tem tomado neste dia. Também nesse dia 20 de fevereiro, nessa terça-feira neste dia, a igreja celebra São Francisco e Jacinta Mártir, então os pastorinhos. Hoje é dia de pedirmos a sua intercessão dessas duas crianças e desses dois santos para cada um de nós. A liturgia da palavra hoje nos traz, na primeira leitura, o profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, a leitura de hoje do profeta Isaías vai nos exortar a guardarmos a palavra de Deus. E ele vai nos lembrar que a palavra de Deus é como essa semente que cai na terra do nosso coração e ela não volta sem produzir o seu devido efeito. E eu espero que nesse tempo da Quaresma, nesse tempo que você tem sido fiel à Lex Divina, você tenha percebido o efeito da palavra de Deus na tua alma. Que você tenha não só feito a Lex Divina por fazer, mas que você tenha deixado que a palavra de Deus ela seja essa semente plantada no teu coração e que ela realize o devido fruto. A palavra vai dizer hoje: assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo. Então, tudo aquilo que nós comunicamos é fruto daquilo que nós recebemos. Então, aquilo que você tem vivido, tem buscado, tem guardado da palavra de Deus é o que você é chamado a semear. E você colherá os frutos daquilo que você dar ao outro. E nós, missionários, somos convidados a dar esse fruto da evangelização. Através da evangelização, semear a palavra de Deus, o qual a cada dia nós somos convidados a meditar, a ruminar, a deixar cair na terra do nosso coração. O salmo de hoje é o Salmo 33. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam o justo e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Então é um salmo de confiança, né? O Salmo 33 é para aqueles que encontram-se triste, abatido e desanimado, atribulado, como diz o próprio salmista. Então já o refrão do salmo de hoje vai dizer, né? O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Então aquele que está angustiado deve rezar com este salmo na confiança de que o Senhor vai nos libertar das angústias que nos assaltam. E aí o salmista começa, né? Engrandecer ao Senhor, exaltemos todos juntos. Então a primeira coisa que devemos fazer é dar graças ao Senhor. Para sairmos das angústias é trabalharmos o louvor, a gratidão, ver aquilo que é positivo. E ele vai dizer, todas as vezes que eu busquei o Senhor, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Então olha a confiança que o salmista dá a cada um de nós. O Senhor, todas as vezes que nós gritamos, o Senhor escuta. O Senhor escuta o grito da nossa oração, o Senhor escuta as nossas angústias, as nossas inseguranças, os nossos medos. E aí ele vai dizer, contemplai a sua face e alegrai-vos, o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Então, se o infeliz que gritou a Deus foi ouvido, nós também fazemos parte desse povo infeliz, sofredor, no qual podemos gritar e o Senhor vai escutar o grito da nossa oração e vai libertar-nos de toda angústia, diz o salmista. Por quê? Por que o Senhor nos liberta das angústias? Porque Ele pousa os seus olhos sobre cada um de nós. E os seus ouvidos está atento ao seu chamado. Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Ou seja, o Senhor pousa o seu olhar sobre cada um de nós e inclina o seu ouvido a nos escutar, a escutar aquilo que habita no mais profundo. E aquilo que você vive hoje, só você e Deus sabe. A angústia que você passa, só o Senhor sabe as solidões que você vive interiormente. Mas hoje o Senhor está disposto a inclinar o ouvido e escutar o teu coração. Então, abre-te neste dia, abre o teu coração para Deus, faz a tua oração, clama ao Senhor, clama de todo o teu coração aquilo que habita na tua alma. E aí o salmista continua, clama os justos e o Senhor bondoso escuta, de todas as angústias o liberta. Do coração atribulado o Senhor está perto, e Ele conforta os de espírito abatido. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que estais nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então, a leitura de hoje, né, do Evangelho é Jesus que ensina a oração do Pai Nosso, essa oração de intimidade, de escuta do Pai. Ele vai dizer, não precisa de muitas palavras, basta rezar ao Pai do céu que escuta a nossa oração. É a mais profunda e mais perfeita oração, é a oração do Pai Nosso. E depois da oração, o Senhor que vai terminar, né, no Evangelho, dizendo, se todos nós, né, de fato, né, perdoarmos aqueles que cometeram as nossas faltas, mais ainda o Senhor perdoará a cada um de nós, aquele que cometeu as falhas. Então, perdoemos as faltas uns dos outros e o Senhor também perdoará as nossas faltas e nos dará a graça de exercer o perdão e a misericórdia uns com os outros. E hoje, como eu falei no início da nossa Lex Divina, a Igreja celebra esses dois pequenos santos, São Francisco e Santa Jacinta Marto. Francisco nasceu em 1908 e faleceu em 1919.
Já Jacinta nasceu em 1910 e faleceu em 1920. São jovens pastores portugueses, anunciadores das aparições de Nossa Senhora de Fátima em 1919. Eles foram canonizados pelo Papa Francisco no dia 13 de maio de 2017, por ocasião das celebrações do centenário das aparições. Comemorando estes santos, cresçamos em nós a devoção à Mãe de Jesus e a confiança em Deus como nosso Pai. Então, que São Francisco e Santa Jacinta nos ensine a amar a Virgem Maria cada vez mais e ser fiel, não só ela, mas a Igreja, a Deus Pai, a Jesus e junto com eles, a cada dia também guardarmos essa oração do Rosário. Hoje o Evangelho nos ensina a oração do Pai Nosso, mas através do testemunho de Francisco e Jacinta, peçamos também de sermos fiéis diariamente à oração do Rosário, que a Virgem Maria pediu a essas duas crianças de serem fiéis e de rezarem todos os dias. Que nesta terça-feira, neste início de semana, Deus nos dê uma grande graça, nos abençoe e nos dê um belo dia, uma bela semana.